Bom dia a todos os colegas, nossos servidores, quem está nos assistindo via web. É uma honra e uma responsabilidade muito grande iniciar as atividades do planejamento estratégico. Eu fico feliz com a presença do Dr. Alberto, porque sei que ele sempre, apesar de hoje estar numa outra área tão importante quanto, ele sempre foi um defensor da causa da infância e da juventude, sempre foi um grande aliado, um pensador brilhante, né, sobre a matéria, sempre com contribuições muito pertinentes, muito importantes, um parceiro, né, de muitas lutas, muitos projetos, e quem está mais tempo na instituição sabe da sua história, né, sua, da Márcia, né, também como, né, pessoas que são ícones nessa área. Agradeço ao doutor Ivonei também pela deferência em escolher, né, a matéria da infância e juventude como aquela que primeiro iria pensar, né, e trabalhar essa questão do planejamento. A Vanessa, né, e a Carol, que sempre nos apoiam, não foi à toa que a gente acabou escolhendo Ponta Grossa, né, foi uma escolha nossa, justamente pelo trabalho de excelência que é feito aqui, né, na região, não só em Ponta Grossa, mas também lá em União da Vitória, com o Julinho aqui, um carinho muito grande que se tem com essa matéria, uma dedicação dos colegas muito significativa, não só das colegas promotoras, mas também de todo o apoio dos servidores, das equipes técnicas que compõem as promotorias e que, de alguma forma, dão um suporte à promotoria da infância e juventude. E a gente entendeu que seria aqui o nosso espaço para conversar um pouco sobre o planejamento na área da infância área da infância, juventude e educação para esses próximos 10 anos. Eu queria dizer que a gente acabou estabelecendo 3 ações prioritárias como ponto de partida para que para fomentar as discussões na área. Essas ações, por óbvio, não esgotam toda a matéria e nem era essa a pretensão, porque a gente imagina que, para além das ações estratégicas do Centro de Apoio, nosso, né, da Criança, Adolescente e Educação, os colegas também vão ter todas as demais ações estratégicas das demais áreas de atuação. E a gente sabe que quando a gente fala de planejamento, de ações, a gente vai precisar contar com todas as promotorias do Estado, a participação de todos os colegas nas promotorias mais, né, aquelas mais picuruchinhas dos menores comarcas do Estado, que tem uma dificuldade muito grande na implementação, principalmente quando se trata de política pública, porque depende muito de uma estrutura que o município tem e que ele possa trabalhar. Então, a gente teve um cuidado em não avançar muito nas propostas, justamente porque sabe que isso depois vai impactar na execução lá na ponta, mas a gente abre, e isso aqui é só um início, a gente abre para que os colegas também se manifestem em relação às ideias e o que eles pensam sobre as ações do Ministério Público. Eu participei lá do planejamento em 2008, e a ação do Centro de Apoio era a organização da rede de proteção, era o projeto Tecendo Redes. De uma forma, como uma continuidade disso, a proposta da implementação da estrutura de proteção que a Lei 13.431 traz, é uma continuidade dessa articulação dessa rede de proteção. Porque, afinal de contas, quando a gente trabalha os conceitos de violência que a lei estabelece, acabam sendo todos os conceitos de violação de direitos que o próprio Estatuto tem. Então, na verdade, uma continuidade daquele projeto lá, que já era a condição de que os municípios se articulassem no atendimento das crianças e adolescentes através de uma rede
né, efetivamente, de não só uma rede de serviços, mas uma rede intersetorial, com definição de estratégias de atendimento, com definição de estratégias para a solução dos casos. Essa lei vem justamente nesse sentido, e avança até um pouco mais, né, porque ela avança na proteção em relação à condição da colheita da prova, depois, nas situações em que a criança demanda ser ouvida, e ela avança também quando ela fala em um serviço de recebimento e monitoramento e acompanhamento de denúncias, ela fala em planejamento de ações também, então ela pega aquele conceito que a gente já lá nos idos, né, de 90, 2000, a gente trabalhava de construção de rede e avança para uma condição de um estabelecimento de um serviço mais formal, né, de um serviço mais estruturado, pensado e planejado, justamente nesse viés da proteção. Então, essa foi o motivo pelo qual a gente optou em sugerir uma ação estratégica na área protetiva, porque a gente sabe também que essa área, ela impacta significativamente em toda a política da infância e juventude. Né? Trabalhando-se melhor na proteção, a gente com certeza vai ter uma menor necessidade de atuação do sistema socioeducativo. Mas a gente está aberto aí a possibilidade da gente pensar também em ter uma ação focada na socioeducação, com a efetiva implementação dos planos socioeducativos, tanto o estadual quanto os municipais, porque a gente não desconhece que ainda se tem uma dificuldade muito grande. A gente tem no estadual, em relação à condição da implementação das medidas restritivas e de liberdade, né, e privativas e restritivas de liberdade, e nós temos também nos municípios em relação às medidas em meio aberto. Então, a gente está aberto a essa possibilidade. Além disso, na área da educação, que nos é uma área muito cara, doutor Ivonei, porque a gente sabe que a educação é o nosso principal instrumento de proteção da criança, né, e do adolescente, e a gente sabe que se a gente tiver um sistema educacional bom, bem estruturado, efetivo, garantindo acesso, a permanência e o sucesso dessas crianças nas nossas escolas, a gente certamente vai ter um trabalho muito mais facilitado na área das violações dos seus direitos. A gente apresentou 2 propostas. A primeira seria a da combate à evasão e ao abandono escolar, e aí toda a estratégia que se tem na articulação da escola, nessa interlocução com a própria rede de proteção, com o sistema de judiciário, né, do sistema de garantias e direitos, para planejar ações que façam com que a gente torne as nossas escolas atrativas, torne as nossas escolas receptivas, humanas, que elas olhem os seus alunos como sujeitos de direitos e os formem nesse viés. A gente está muito preocupado com a histeria coletiva que tem se disseminado aí nos últimos tempos, com esse alarde das violências que têm sido praticadas em escolas e disseminadas aí pela web, né? E a gente vê que, por um outro lado, as escolas não estão, de uma maneira geral, preparadas para trabalhar com essas situações, justamente porque elas não enxergam o seu aluno, elas não enxergam ele enquanto pessoa, com todas as suas necessidades, com todas as suas particularidades e peculiaridades. Então, é uma área em que o Ministério Público precisa ter uma atuação muito cuidadosa, uma atuação muito focada, porque ela é extremamente estratégica, não só para nós, enquanto instituição, e enquanto promotoria, depois para trabalhar o resto da demanda na área da infância e juventude, mas também para a própria comunidade. É uma área extremamente delicada. Então, o primeiro projeto é esse, que seria o combate à evasão e abandono escolar. A gente tem também nos indicativos índices alarmantes no Paraná, né, tanto na evasão, que seria aquela situação em que o aluno é matriculado, mas ele abandona a escola durante o ano letivo, quanto no abandono, onde ele sequer se matricula.
Então, os indicadores que nós temos de monitoramento e fiscalização desses números são assustadores. Nós temos aí só, no último dado que a gente levantou em 2017, mais de 100 mil alunos que abandonam a escola, fora os que não acessam, não sequer se matriculam. Então, nós temos um cenário altamente preocupante, porque essa meninada, né, nossa meninada, está na rua ou está na sua casa, está à mercê de todo tipo de violação e de violência. Então, é extremamente importante. A gente trouxe o Dr. Júlio, que é o nosso promotor altamente qualificado e combativo, tem um trabalho pioneiro nessa área, e que trouxe já resultados significativos na comarca de União da Vitória, para contar um pouco como isso foi trabalhado e como isso impacta na realidade, como impactou já, inclusive nos números que eles têm de acompanhamento e do próprio IDEB, de desenvolvimento escolar, que eles têm em União da Vitória. Era uma região de alta vulnerabilidade quando ele chegou lá, em relação a essa política, né, de alta vulnerabilidade, eu digo em relação aos índices escolares, mas o trabalho que foi feito nesses 10 anos faz com que essa seja hoje uma comarca de referência em relação a esse trabalho. E o último tema foi a questão da inclusão das pessoas com deficiência no sistema educacional. É um desafio, a gente tem uma lei nova, mas a gente trabalha ainda com aquele norte do estatuto que estabelece, né, que todo atendimento ele deve ser individualizado e diferenciado, e a gente deve assegurar todos os instrumentos para que as nossas crianças tenham as condições de permanência e sucesso escolar. Mas a gente tem uma lei nova que traz isso como um norte muito forte em relação às pessoas com deficiência. E a gente vai além, a gente entende que não é só a inclusão da pessoa com deficiência, da criança, do adolescente com deficiência, mas é a inclusão de qualquer criança e adolescente que tem uma necessidade diferenciada. Aquela condição da defasagem, idade séria, a gente sabe que é um dos altos índices de evasão, é por conta disso, né? Aquele aluno que acaba ficando à margem, ele acaba, em um determinado momento, se sentindo incompatível até pelo seu porte físico com os demais e acaba evadindo da escola. Isso quando a gente não tem até um certo preconceito da própria escola em relação à manutenção dele, uma facilitação da escola para que ele efetivamente saia, e também aquelas crianças que são portadoras, às vezes, de doença mental, que acabam também demandando estratégias de atendimento diferenciado e que a escola ainda não está completamente preparada, a escola regular ainda não se preparou completamente para atender nem essas crianças, nem as suas famílias, porque a gente sabe que a criança precisa ter esse atendimento, mas a família também. Então, essa interlocução da família na definição do planejamento pedagógico individualizado dessa criança é fundamental. A gente tem também um desafio a vencer, que é alinhar o atendimento terapêutico dessas crianças com o atendimento escolar, garantindo a autonomia dos saberes, e a troca de informações para que a gente efetivamente possa construir ações que resultem no sucesso dessas crianças na escola, e por isso nós, num primeiro momento, estabelecemos essa temática como um ponto inicial, ponto de partida para o nosso planejamento estratégico. Mas a gente já teve aqui algumas sugestões dos colegas, que a gente ficou muito contente. Uma delas, das promotorias de Curitiba, tratando da importância de incluir ações relativas à questão de saúde mental de crianças e adolescentes, notadamente em relação à questão da drogadição e da dependência química, né, de álcool e drogas. É uma ação extremamente importante, mas a gente entende que ela é mais intersetorial, ela estaria também atrelada ao planejamento da saúde, que tem algumas ações focadas efetivamente nessa condição da saúde mental, e a gente poderia trabalhar nesse recorte intersetorial,
junto com o projeto do Centro de Apoio da Saúde, até para a gente não sobrepor ações e não dificultar ao colega lá na ponta depois, na execução dessas ações. Também nós tivemos uma contribuição do colega Eduardo, promotor da regional do Boqueirão, falando da rede de proteção dele lá, do estabelecimento da rede de proteção de enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil, que no nosso entendimento abarca o que a nossa proposta traz, porque a nossa proposta é bastante ampla, quando ela fala na implementação do que a lei 13431 traz, ela fala nessa implementação desse sistema protetivo, né, e na articulação de toda a rede, né, de uma maneira ampla. Então, a gente entende que a proposta dele, agradece a proposta dele, inclusive porque ele traz não só a proposta da ação, mas ele traz do objetivo, mas ele traz proposta de ações concretas que a gente vai precisar trabalhar, né, porque no planejamento a gente vai ter os objetivos estratégicos, mas a gente vai ter que construir as ações que vão ser feitas, nós vamos ter que construir os nossos indicadores para fazer o monitoramento do plano, né, nosso plano estratégico. O doutor Alberto aí já mais ou menos sinalizou que isso, a proposta é que seja feito e avaliado a cada 3 anos, ou seja, nós estamos cada vez mais aprendendo a trabalhar com os recursos que nós temos, que não são grandes, né? A nossa instituição tem enormes desafios, mas limitados aos nossos recursos humanos, principalmente. E se a gente não tiver um planejamento bem feito, ações, objetivos bem definidos, né, dentro da nossa realidade, que nós possamos avançar, ações bem desenhadas, indicadores bem formulados, monitoramento bem executado, nós não vamos conseguir avançar e dar pé de toda a expectativa que a população tem em relação ao nosso trabalho. Então, era essa a contextualização que eu gostaria de fazer. A gente fica muito feliz, quer muito que os colegas participem, indiquem. Fico já com a proposta da gente inserir também como objetivo a questão da socioeducação na implementação dos planos socioeducativos, porque aí o plano traz todas as ações de atendimento em todos os níveis, tanto no estadual quanto no municipal, como mais um objetivo para a gente ter dentro do nosso planejamento estratégico, e passo a palavra para o doutor Júlio para a nossa primeira mesa. Doutora Luciane, antes de passar a palavra, eu gostaria de inserir dentro da ação de inclusão, né, falando em sentido amplo, na esteira daquele infante com necessidade diferenciada, incluir não só o que está fora da idade séria, mas também aquele que não tem habilidade de ler e escrever, que isso nós sentimos muito no dia a dia das promotorias de infância. São aqueles alunos que muitas vezes estão no fundamental, estão inseridos na escola estadual, 6º, 7º, eu já peguei até de 9º ano, mas que são copistas, não sabem ler e não sabem os portadores dos transtornos globais de desenvolvimento. Na verdade, eles são alunos considerados alfabetizados, que avançaram do ensino municipal para o ensino estadual como aptos, mas que não têm habilidade. Eles conseguiram ingressar do 6º ano em diante, mas se fizeram um teste rápido, a gente vê que eles não sabem ler e escrever. Eles são analfabetos. Funcionais. Mas para o sistema eles são como que alfabetizados e não há serviço que a escola possa oferecer a eles, não vão conseguir alfabetizar no 6º, né? E ele acaba, então, repetindo ou evadindo, porque ele não consegue acompanhar. Então, são vários casos, né? Até nós temos uma ação aqui junto ao Núcleo Regional de Educação de Ponta Grossa, pedindo o diagnóstico. Então, né, os 6º anos agora vão ser analisados para ver quantos alunos ingressaram na escola estadual sem habilidade de ler e escrever. Então, é uma coisa que é difícil de detectar, né, mas que impacta muito a vida desse aluno. Então, né, eu acredito que todos os promotores da infância estejam detectando isso nas suas comarcas, né, e é uma coisa que está fora dos dados oficiais. Então, eu já gostaria de incluir, né, se possível, nessa terceira ação. Até só me permita nisso, a questão não é nem analfabetismo funcional, é completo o que a colega fala. Sim, é uma incapacidade completa. Você não consegue ver como que a pessoa chegou até lá. Na realidade, assim,
qualquer prova básica, a pessoa não consegue entender, discernir o que está escrito. Não consegue ler. Né? Alguns não reconhecem nem algumas letras. Entendo. Eles não reconhecem nem o alfabeto básico. Eu fico feliz pela proposta, porque a nossa visão, enquanto centro de apoio da inclusão, é justamente nesse aspecto bastante amplo, de não ser só da pessoa com deficiência, da pessoa com transtorno, mas qualquer necessidade diferenciada que esse aluno traga. Ele precisa ter um planejamento específico pedagógico para ele, com ações. Como essa realidade é uma realidade que, pelo que você está me falando e pelo que a gente tem de conhecimento também de reuniões que faz com a Secretaria de Estado da Educação, ela veio muito em virtude dessa política da inclusão formal. Né? O aluno foi incluído no sistema regular, mas ele efetivamente não recebeu o atendimento e o apoio pedagógico que ele necessitava. E ele foi sendo empurrado sistematicamente até chegar no nível estadual. Agora, eu gostaria de deixar bem claro que alguns desses infantes, eles não têm transtornos nem situações específicas que causaram, a intervenção foi mal feita na época da alfabetização. Então, isso a gente verifica porque existem projetos de extensão, esses alunos estão sendo avaliados e está sendo detectado isso, que a intervenção não foi adequada, e hoje nós sabemos que, pelo menos em Ponta Grossa, as escolas municipais são, acredito que 80, tem vários alunos no 5º ano que não estão alfabetizados. Então, não é só uma questão de fazer agora a intervenção com aqueles que já estão no ensino estadual. Todos. Talvez ações, né, junto aos municípios para que a educação, ali nos primeiros anos do fundamental, seja adequada, né, para esses alunos que não têm nenhum transtorno, nenhum problema a princípio, né? E que é o ensino que está realmente falhando. Então, a gente tem casos assim também, para não parecer que é só aquele aluno com transtorno que não foi atendido adequadamente pela rede, que resultou lá no analfabeto do ensino estadual. Na verdade, mas nós uma temos incapacidade do sistema. Também há falhas no ensino dos primeiros anos do fundamental, e que vai impactando aí toda a vida desse aluno. Isso é importante para a gente também estabelecer ações, para que seja revisado, né, com a Base Nacional Comum Curricular, todas as escolas teriam que estar agora, até 2020, revisando o seu currículo, né, e o currículo que ele vai aplicar na escola. E o Estado do Paraná optou em manter a autonomia das escolas. Ele fez adesão à Base Nacional Comum Curricular, tem lá um norte, uma espinha dorsal que é proposta, mas cada escola manteve a sua autonomia em trabalhar e rever o seu currículo. Acho que é fundamental, estratégico, que a gente trabalhe nesse sentido da revisão do currículo e da metodologia da aplicação do que está ali pensado, para que a gente não deixe esses alunos escaparem, e paralelamente também ações que façam apoio para aqueles que já passaram da fase que deveriam ter sido alfabetizados e não foram. Então, agradeço a contribuição, doutora Vanessa, importante para a gente pensar nessa ação. Quando a gente fala ação de inclusão, a gente imagina pegar todos, né, todos os aspectos, não só no viés da questão da deficiência, ou da doença, ou do transtorno, mas pegar todas as situações que, de alguma forma, demandem uma intervenção diferenciada. Eu agradeço. Acho que talvez, doutora Luciana, antes de passar para o Júlio, seria o caso, porque como tem gente que pode ter começado a assistir depois, só pontuar as três. As três ações. Só não falar, evidentemente, já foi esclarecido, mas só pontuar quais são as três. Aqui você incluiu também e eu estou pondo no chat. Tá, joia. Então ficaram, de 3, nós passamos para 4 ações. A primeira seria a implementação, né, do sistema, né, de proteção à criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, estabelecido na Lei 13.431. A segunda, combate à evasão e abandono escolar. A terceira, a inclusão das crianças e adolescentes que, de alguma forma, têm alguma demanda específica, né, assegurando todo o suporte necessário para que a gente tenha a permanência delas na escola, a inclusão delas, a permanência e o sucesso escolar, e a última, o monitoramento e a implementação dos planos socioeducativos, tanto estadual quanto os municipais.
A gente tem alguma demanda, alguma manifestação no chat? Ainda não. Então, acho que agora, doutor Ivonei, podemos passar, então, para... Temos, então, vamos ver. Temos. Juliana, a dificuldade de inclusão de alunos portadores de necessidades especiais e que não acompanham as salas de recurso tradicionais. E que tampouco são aceitos nas escolas especializadas, como as APAES. Exatamente. A gente tem, na verdade, uma dicotomia por conta de que as APAES trabalham a questão da alfabetização numa proposta de até a 2ª série do ensino fundamental em 10 anos. A proposta pedagógica deles é essa, ou então a partir da 5ª série com o ensino de jovens e adultos. E a gente fica com um vácuo em relação ali à 3ª e 4ª série, né, para essas crianças. Eu acho que isso é uma coisa que a gente teria que conversar e pensar numa modalidade, porque hoje o que a gente tem visto é que muitas crianças acabam avançando numa tentativa de inclusão na escola regular, acabam conseguindo, têm uma condição e acabam conseguindo avançar em algumas séries, indo até a 4ª série, e aí acabam estacionando, sem condição de avançar, e a manutenção delas na escola regular acaba se tornando altamente penosa para essa criança que vai sistematicamente reprovando. Então, acho que nós estamos num período de reavaliação dessa questão da inclusão, da educação especial. O Centro de Apoio tem uma perspectiva de que a preferência é a inclusão pela questão da socialização, da importância que a escola regular tem, mas ela deve ser pensada num viés de que isso traga efetivo benefício para essa criança. Então, a gente precisa, sim, avançar e trabalhar todas as estratégias, não só com a inclusão no ensino regular, mas também com as salas especiais, com as escolas especializadas, para que a gente possa ter uma rede que atenda a todas as necessidades que são extremamente individualizadas. Dentro de um diagnóstico, cada criança é uma pessoa específica, com as suas características específicas, ela pode ser diagnosticada lá com tal condição. Ou mesmo, como a Vanessa falou, não ter absolutamente nada de diferente. Mas ela tem uma necessidade pedagógica dela, individual, que ela precisa ter uma proposta individualizada e ela precisa ser avaliada e para ela precisa ser feito um plano, né, pedagógico, para que ela tenha condição, dentro das características pessoais dela, de ter sucesso escolar até onde a condição dela estabelece. Eu acho que isso é o atendimento humanizado, é isso que a nossa legislação traz, e é isso que o Estatuto já há muito tempo fala. Então, acho que está dentro dessa situação, a gente agradece a sugestão, a ideia é que a gente possa desdobrar efetivamente nessas ações, e a importância dos colegas também sugerir, dentro da realidade deles, ações que eles entendam que poderiam ser já levadas desse encontro para a construção da metodologia do plano. Tem mais perguntas, Helene? Não, ali da necessidade. Não, mas é a doutora Juliana de Tibagi. Até por aquela questão lá da ACP, se enquadra na primeira. Só avisar ali estou vendo ali da Juliana, né? Essa questão ali dos alunos com necessidades especiais que não acompanham a sala de recursos. Realmente, esse é um problema vivenciado, acredito eu, por inúmeras escolas no estado, e eu pude constatar bem no trabalho lá na área da promotoria da educação lá em União, onde víamos alunos com necessidades especiais que eram encaminhados para essas salas de recurso ou salas multifuncionais e não tinham o aproveitamento esperado, não era suficiente. Então, por vezes, houve a necessidade de darmos um passo adiante, discutirmos a necessidade de um professor de apoio específico, um segundo professor de apoio. Só que qual é o problema? No âmbito do estado do Paraná,
as normativas que regulamentam a questão, elas se limitam a pessoas portadoras do transtorno do espectro autista. Do espectro autista, síndrome de Asperger, né? E constatando isso e vendo a premente necessidade de alunos, eu promovi 2 até ações civis públicas, porque eu tinha 2 casos emblemáticos, de uma adolescente e de um jovem adulto. E aquela promovida no âmbito da infância, então o que eu solicitei judicialmente? O asseguramento do professor de apoio para aquela aluna e, ao mesmo tempo, que aqueles requisitos e exigências do Estado fossem desconsiderados, ou melhor, substituídos. Por o quê? Por um pronunciamento técnico de uma pessoa capacitada, seja ela psicólogo, médico, pedagogo. Porque é isso que permite a análise do caso concreto, né? Às vezes é um médico que vai dizer que aquele menino precisa de um professor de apoio, às vezes é um pedagogo, às vezes é uma psicóloga. Não é uma resolução do Estado. Até na própria ação eu comparei essa situação dessa limitação do professor de apoio à própria lista de medicamentos que nós entramos com ações na área da saúde. Não são só aqueles medicamentos que funcionam para a saúde da pessoa, tem tantos outros que não estão na lista. Então, você aplicar restritamente uma lista, por vezes você está violando direitos. Conseguir a procedência em 1º grau, e, para minha surpresa e felicidade, também foi confirmada pelo Tribunal de Justiça até esse ano. Inclusive, eu discuti a questão da multa diária, e o Tribunal de Justiça também foi muito feliz quando estabeleceu um limite para a multa diária até R$1 milhão. Eu achei sensacional, porque geralmente a gente discute a redução da multa lá, pelo menos quando a gente entra, se é 800 por dia cair para 100, né? Aqui foi um limite mais de R$1 milhão, mas eu acredito que não precisaremos compelir ninguém a gastar R$1 milhão em multa, né? Certamente você se exerce antes. E aonde que foi o pulo do gato que eu vejo nessa ação, até trazendo como paralelo uma outra que eu já ajuizei? Foi no sentido de que o tribunal também confirmou que aquela menina teria o direito ao professor de apoio e ainda todos os futuros alunos que tivessem igual necessidade pedagogicamente demonstrada, psicologicamente ou por qualquer outro profissional devidamente habilitado. E por que eu achei que o tribunal foi muito feliz nesta perspectiva? Porque há anos atrás, lá em 2008, eu entrei com uma ação civil pública para cumprir o prazo de 5 dias de permanência na delegacia. Acho que a Dani também deve enfrentar bastante aí em Curitiba esse tipo de coisa. Consegui a sentença e ali eu pedi para os meninos que estavam já na delegacia recolhidos e também todos os demais dali para frente. E esta ação pelo Tribunal de Justiça foi mantida apenas a parte do menino que estava lá, que já nem estava mais, e foi reformada a parte dos casos futuros, onde consta expressamente no acordo dizendo que não cabe tutela, por exemplo, inibitória em ação civil pública, né? E foi exatamente o sucesso que eu diria dessa nova ação. Então foi assim um avanço pelo menos na minha perspectiva, bastante limitada de trabalho, que é a União da Vitória, a comarca. Eu pude ver assim uma evolução do entendimento do tribunal muito feliz. Então só ali aquela questão... Não era nem questão de deficiência, né? Era questão de doença mental, né? No teu caso. Transtorno, né? Psiquiátrico. Mas, por exemplo, discutíamos até essa semana lá de uma adolescente que tem um histórico familiar de desídia, passou pelo acolhimento, etc., que ela, apesar de não ter nenhum diagnóstico médico, pedagogicamente se recomenda um professor de apoio, né? Então, estamos discutindo de implementá-lo independentemente de ter uma doença específica. Eu acho que esse é o nosso posicionamento também, né? Quando se fala em assegurar todos os meios, ele engloba absolutamente tudo que puder ser feito para que esse aluno tenha o suporte necessário, e aí a questão do professor de apoio, a questão de salas de apoio, que são diferentes de salas de multifuncionais, que tem, né, o AE, o professor especialista, né, em educação especial, ou seja, todas as estratégias que se possa traçar, né, para que a gente possa assegurar para cada um individualmente a condição
de avançar com sucesso na escola. Que não seja meramente formal, né? Não, que isso seja individualizado, planejado, e que a gente possa ter avançar, e a gente sabe que fica feliz porque, como o Júlio falou, foi o primeiro julgado que avançou nessa condição de estabelecer uma tutela inibitória, com uma visão que não foi meramente formal, não foi meramente pautada numa normativa da Secretaria de Estado, com a qual a gente não concorda, porque a gente entende que ela afronta o que fala a legislação, tanto o Estatuto como a própria Lei Brasileira de Inclusão. Então, a ideia é que a gente efetivamente possa avançar nesse sentido, e a gente também pontuou esse aspecto como relevante, porque a gente sabe das dificuldades que os promotores estão tendo, principalmente porque alguns municípios não têm essa política, né, e tentam trabalhar, às vezes, de forma mitigada, com algumas outras estratégias que não são as adequadas para o pleno atendimento das necessidades dessas crianças, às vezes sequer com profissionais, às vezes colocando um apoio de estagiários, né, quando, na verdade, a questão é pedagógica e necessita do profissional... Essa de pôr estagiário, né, no lugar necessita do profissional que tenha conhecimento pedagógico para fazer essa adaptação do conteúdo para essa pessoa, né, para esse indivíduo. Então, acho que é isso, nós não temos mais alguma... Não? E aí nós vamos passar para você, Júlio, para a gente iniciar os nossos painéis, porque a gente já está atrasado. Pode. Não estou no chat, mas ao vivo. Mas não, é para isso, a reunião é essa, melhor ainda. Para o pessoal que vê, nós já te mostramos aqui. Sim, Denise, pode deixar fora mesmo. Não, só duas colocações. Que a gente chegou a mandar aquele ofício, né, que foi mencionado aqui, enquanto as 3 promotorias do risco e a minha, que é da socioeducação em Curitiba, da nossa preocupação na situação do uso abusivo de drogas. Né? O que a gente tem visto tanto nos acolhimentos quanto na socioeducação, os meninos que estão lá em razão de uso abusivo de substância entorpecente. Então, eu entendo essa colocação de que tem a vertente da saúde, que é multidisciplinar, mas a minha colocação se a gente não conseguiria colocar isso em alguma das vertentes já postas para pensar no planejamento estratégico, porque o que a gente está vendo o aumento da evasão escolar, do acolhimento, porque a gente está vendo no promotorias, que é a questão do uso da droga. Então, se fosse possível também na questão da evasão escolar, a gente colocar... Como ação estratégica, muitos e muitos meninos estão deixando a escola ou têm defasagem da série em razão do uso de substância entorpecente, né? Se não enquanto um tema específico, mas que pelo menos a gente E ele é transversal também na socioeducação, quando se trata da saúde do adolescente. Nos planos municipais de atendimento socioeducativo, eu obrigatoriamente tenho que ter o tema saúde mental. Né, drogadição, acho que não tem isso. Então, que fique como sugestão. E essa questão dos acolhimentos, né, da família acolhedora, das outras formas, se não vai se pautar nenhum tema sobre essa temática do acolhimento da família substituta. Na verdade, a gente até não tinha colocado essa questão do tema do acolhimento justamente nesse viés de que a gente focaria muito fortemente numa atuação de proteção que, de forma transversa, impacta na redução dessa condição da necessidade do acolhimento. E a minha preocupação, Dani, é justamente a gente estabelecer muitas ações e aí, de tudo estratégico, nada vira estratégico. Porque nós estamos no primeiro encontro, é a primeira política. Né? Depois disso, a gente aqui tem vários especialistas na área da infância, né? E a gente fica muito contente. Mas os nossos promotores lá na inicial, eles têm que dar conta, vão ter que dar conta desse plano no geral. Né? Então, a nossa preocupação é essa. Eu acho que a gente pode levar como sugestão e depois avaliar. A gente sabe que é importante, né? A gente não desconhece a importância, a necessidade, mas a preocupação é justamente essa, da gente colocar tudo como estratégico e tudo como importante, e depois a gente não conseguir fazer com que os colegas lá na ponta deem conta de tudo. Né? Então, a gente tem uma preocupação em relação a isso, que quando a gente fez lá o planejamento
inicial eram 33 ações estratégicas, né? Claro que depois as coisas foram evoluindo, né? Não, total, geral. Depois as coisas foram evoluindo e aí a instituição foi trabalhando num viés mais de direcionamento em relação ao que era mais importante. Mas imagine a gente construir aí 50 ações estratégicas depois para a execução do promotor na ponta. Para a gente que está na área, a gente dá conta, a gente consegue se organizar para as promotorias especializadas, mas para as promotorias que atendem várias matérias ou aquelas que têm atribuição plena, a gente tem uma preocupação maior. Então, por isso, a gente optou em focar na questão de se trabalhar uma rede protetiva bem costuradinha, que acabe deixando com que, trabalhando e essas situações não cheguem lá na ponta, né? Ou que o que chegue lá seja uma demanda muito menor, né? Uma demanda mais pontual. Mas a gente pode levar isso como sugestão e pensar e ver o que no final a gente amarra aqui desse encontro. Eu agradeço. Luciana, também tem a saúde colocou como ação prioritária a saúde mental, né? Então, essas duas vertentes dos transtornos e do uso abusivo de substâncias psicoativas, com certeza estarão sendo discutidas. Eles têm clareza de que esta rede que vai ser organizada ou aprimorada tem que atender às especificidades de cada público, de cada segmento. Então, aí nós vamos ter pessoas com deficiência, idoso, criança e adolescente, juventude, né? Pessoas adultas, todos os recortes. Então, a gente vai ter que, ao final, depois que cada área concluir o elenco das suas prioridades, desdobrar essas prioridades na articulação intersetorial, né, no Ministério Público. Então, a saúde, quando for pensar, ela vai ter que pensar em serviços específicos no equipamento próprio da saúde, de saúde mental, mas programas específicos. Mas que tenha ações específicas para cada público, e nós vamos ter que tomar esse cuidado. Eu digo nós, instituição, todos os integrantes, né, para poder pautar essas coisas. No caso específico de substância psicoativa, ainda tem o projeto Semear, que vários centros de apoio compõem a coordenação, né, que a coordenação geral é do Dr. Ivonei, mas vários compõem essa coordenação justamente para pautar isso. E também lá foi definido que, junto com as demais visitas institucionais que o CAEX já faz, né, que a equipe técnica de assistentes sociais que está no CAEX já apoia, né, e devo falar das modalidades também de acolhimento, eles vão começar a fazer uma análise dos CAPs, né, que são os Centros de Apoio Psicossocial aos usuários de substâncias. Que é a proposta governamental de trabalho de saúde. De saúde para, né, a área. Então, nós vamos ter que ter capacidade de organizarmos, integrarmos isto para que o promotor tenha um todo articulado e planejado de intervenção e não ações pontuais. Nesse sentido, a mesma coisa em relação às visitas institucionais nos acolhimentos. Foram feitas visitas em todos, né, do CAEX e dos promotores. Nós temos na plataforma atuação a representação em BI das principais questões a serem trabalhadas, né, pelos agentes ministeriais, e agora a nossa proposta é conseguir monitorar e ir avaliando, né? Ontem sentamos com o CAUP do Idoso e a Corregedoria para fazer a mesma coisa nas ILPIs. Então, as modalidades, elas vão ter que ser, as outras modalidades, para além do acolhimento institucional, né, elas vão ter que ser muito incentivadas. O Tribunal de Justiça está com a família acolhedora como principal, né, bandeira de luta e alternativa. E nós entendemos que é mais amplo. E nós entendemos o acolhimento familiar, maior, isso, né, com a guarda subsidiada para poder retornar. Isso. E a guarda subsidiada, que é uma previsão do Estatuto desde 90, né, que ela possa ser também implementada, e essa seria a primeira medida. Então, acho que o importante é que, a partir daqui, né, a gente comece a pensar, enquanto instituição,
membros e servidores, de que maneira a gente vai integrando com todas as áreas, Uhum. e para o promotor lá na ponta, que é responsável por quase tudo, Uhum. né, esse exercício para ele é fundamental, né, e a gente tem que ter capacidade aqui de dar o suporte.